Eu não sei vocês, mas eu considerei uma boa estreia do Internacional na Copa Libertadores, principalmente pelo resultado. O Inter sai aqui da Fonte Nova, em Salvador, com um pontinho precioso e podendo conquistar a liderança do seu grupo no próximo jogo em casa com o apoio do torcedor colorado. A gente traz todos os detalhes de uma partida que não foi das melhores, mas que teve, sim, um grande resultado para uma estreia de Copa Libertadores. As preocupações ou não com dois zagueiros titulares do Inter que sentiram aqui na Fonte Nova. Roger explicou as dificuldades do Inter nesta partida e a zona mista do Inter, que teve Ener Valencia falando na saída de campo, Alan Patrick, Wesley, Ronaldo, Aguirre, que quase fez um golaço, Ener Valencia, muitos gols em Libertadores pelo Inter, já é um dos maiores artilheiros do Inter na competição. Tem muito pra gente falar nesse conteúdo a partir de agora, mas antes não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. Cara, é diversão, mas é impressionante. Eu passei a semana falando que o jogo ia ser 1-1, me animei nos últimos 2 dias e disse, não, vai ser 2-1 Inter aqui. No fim deu 1-1 aqui. Eu tava acertando, me empolguei. É do jogo, mas é pra brincar e é pra se divertir lá na KTO. O link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Joga com responsabilidade e vai te divertir por lá. Bom, gente, um empate que fica amargo pro lado do Bahia, porque o Bahia estava ganhando até o finalzinho do jogo quando o Inter encontra um gol com o Ener Valencia. Foram 2 tempos muito semelhantes. O Bahia, que vamos lá, gente, tem um bom time. Do meio pra frente tu olha, Cauli, Caio Alexandre, Jean Lucas, que fez o gol, Everton Ribeiro, o Luciano Rodrigues, que é atacante de seleção uruguaia, uma das maiores joias do futebol uruguaio dos últimos anos. Pô, gente, o Bahia tem um bom time, jogando em casa, com mais de 40 mil pessoas aqui apoiando. Era normal o Bahia dominar o jogo. E foi o que aconteceu. O Bahia dominou o jogo em cima do Internacional, tá? O Bahia domina o primeiro tempo, tem mais posse, conduz o jogo, constrói chances pelos 2 lados, do Aguirre e do Bernabé. Eu não gostei do Bernabé no primeiro tempo, tá? Achei que ele teve dificuldade ali contra o Arias, lateral colombiano do Bahia, tá? Mas o Inter conseguia ter escapadas, o Inter conseguia criar boas, quase chances de gol. Só que o Inter estava errando e estava pecando no último passe. E aí essas oportunidades não viravam finalizações a gol de fato para o Internacional. E aí, o que acontece? A grande chance do Inter no jogo, antes do gol, claro, do segundo tempo, mas no jogo e no primeiro tempo, é um erro do goleiro do Bahia, do Ronaldo, que entrega a bola, o Alan Patrick recupera, dá o passe, passa pelo Borré, ela sobra pro Vitinho, que domina, tem tempo para escolher o lado, e ele bate no lado que o Ronaldo estava caindo já, e o Ronaldo faz uma baita defesa, mas o Inter poderia ter ali aberto o marcador aqui em Salvador, tá? No segundo tempo, a mesma tônica, bola com o Bahia, posse conduzindo o jogo, o Inter esperando e tentando explorar contra-ataques, que só conseguiu com 10 minutos, tá? Numa jogadaça do Alan Patrick, que terminou com uma finalização dele mesmo cruzada. Aí o Roger faz uma troca tripla, bota Ronaldo, Carboneiro e Ener aos 14 minutos, tira o Bruno Henrique, o Vitinho e o Borré. E logo depois de uma outra troca que ele faria, porque o Juninho sente a coxa, ele vai botar o Rogel entra e sai o gol. É muito azar, eu não gosto muito do Rogel, vocês sabem, mas também é muito azar do cara entrar e sair o gol. O gol sai num drible que, cara, o Aguirre não pode tomar aquele drible que ele tomou ali na ponta esquerda. O Thiago Maia desiste de marcar pra ir já puxar um contra-ataque, e aí quando ele tem que voltar, porque a bola vai pro Ademir, se eu não me engano, na ponta esquerda, ou pro Eric Pulga, enfim, não lembro quem era, ele tá na área, e aí o Thiago Maia não tinha mais como buscar ele faz cruzamento pro meio, e aí tem Rogel, tem Vitinho, tem Fernando, só que ninguém tá marcando o Jean Lucas, que faz o gol. Ali foi uma ducha de água fria, só que parecia que o Bahia ia levar esse jogo como queria. Só que aí tem um ponto importante que o Roger falou na coletiva e eu lembro porque ele falou ano passado também. Esse time do Inter se recusa a perder. Quando um time tá ajustado como esse time do Inter tá, esse time se recusa a perder, tá? E aí, um quase golaço do Aguirre na ponta direita, uma baita finalização, rebote pro Ener Valencia, ele faz o gol. E aí o Valencia, que é um cara que tá numa fase muito boa, Roger destaca na sua entrevista coletiva que ele será o seu titular para a sequência, mas a gente vai chegar lá, marca esse gol e dá esse empate pro Internacional, tá? Gente, vamos lá, na coletiva do Roger, tá? Ele explica que a estratégia que foi montada pelo Inter foi pensada como o Bahia viria.
Só que o Rogério Ceni deve ter visto, obviamente viu, o Roger disse isso na sua coletiva, o jogo do Inter contra o Flamengo no final de semana. Sabia da linha de 5, tendo o Fernando ali entre os dois zagueiros, o Juninho e o Vitão. E aí ele bota o Cauli como um falso ponta e o Everton Ribeiro articulando ao lado do volante. O Roger disse que deixou o campo, decidiu o que teria que acontecer para depois fazer algum tipo de troca. Tentou tirar o Fernando dessa linha para pressionar alto e deu certo no início da partida, inclusive. Ele viu que o Inter teve as melhores chances do primeiro tempo, eu discordo do Roger nesse sentido. O Inter teve uma chance que daí foi por um demérito do Bahia e do goleiro dele, mas eu não acho que foi um primeiro tempo desastroso, tá, do Internacional, como muitos enxergaram, mas eu discordo que o Inter teve as melhores chances do primeiro tempo, como o Roger disse. Ele disse sobre o diagnóstico do que talvez tenha faltado para o Inter no jogo. Erros de passe que fizeram com que o Inter perdesse o volume nesse primeiro tempo. Faltou transição mais rápida, talvez, e esses erros de passe atrapalharam nesse sentido. Ele destacou que toma o gol na hora da troca de zagueiros e a troca de lado do Vitão, porque quando ele bota o Rogel tem que trocar de lado o Vitão, e aí perdeu um sincronismo da jogada para sair o gol do Bahia, mas que a equipe se demonstrou forte para buscar o seu gol e que as escolhas estão sendo baseadas em critérios, tá? Ele disse que pelo contexto do jogo, o Bahia ser um time forte, voltando a jogar Libertadores depois de muitos anos e jogando dentro de casa, ele não achou um jogo ruim, um desempenho ruim do Internacional. Ele comemorou o ponto conquistado aqui em Salvador. E ele frisou para os atletas aquela frase que ele já falou em entrevistas do ano passado, que esse time se recusa a perder. E, cara, eu gosto muito quando o Roger fala disso, porque eu acho muito interessante de fato. Ele disse que a equipe soube sofrer quando precisava e ele avaliou como um grande ponto conquistado fora de casa, tá? Vamos lá. O que o Roger ainda falou? Ele disse que ele esperava a postura do Bahia também, tá? De pressionar o Inter, tentando jogar em cima do Internacional e criando grandes chances também, tá? O que o Roger ainda falou? Aí ele fala sobre a estreia de Brasileirão e Libertadores, que são duas estreias fora de casa, perdão, que foi contra o Flamengo e hoje. Ele disse que o Inter passou bem por esses dois momentos de estreias, pelo resultado e por ter conseguido alternar o estilo de jogo diante da capacidade que teve o Flamengo no Maracanã e a capacidade que tem o Bahia aqui na Fonte Nova. Ele disse que conseguiu impedir os dois adversários que tivessem muito mais volume de jogo, que eles tiveram volume por estarem jogando em casa, mas era normal, mas que eles poderiam ter tido mais e o Inter conseguiu justamente evitar isso, tá? Disse que o que o Inter errou tecnicamente foram em bons momentos, onde dava para controlar um pouco mais a bola, fazer a escolha mais adequada, talvez ser até um pouco mais agressivo, mas que ele está muito satisfeito com o jogo contra o Flamengo e o jogo hoje aqui em Salvador, tá certo? Ele falou sobre Juninho, que saiu sentindo a coxa, e o Vitão, que no final do jogo teve que ser atendido no gramado aqui da Fonte Nova, que o Juninho ainda não sabe, tem que esperar os exames, e que o Vitão não deve preocupar. E na zona mista os dois falaram. O Vitão passou falando que foi tornozelo esquerdo e não pé esquerdo. Até achei que tinha sido no pé, mas foi tornozelo. Mas que ele não preocupa. Tá tudo certo com ele. E ele também o Juninho, perdão, destacou que ele tá à disposição pro jogo contra o Cruzeiro no final de semana no Beira-Rio, tá? Pelo Campeonato Brasileiro. Ele disse que não sentiu, que sentiu ali na verdade na hora, mas não é algo mais grave com o zagueiro Juninho, tá? Quem também falou? Alan Patrick. O Alan Patrick, na saída de campo para a detentora dos direitos, a ESPN destacou a comemorar o ponto conquistado fora na estreia de uma Libertadores da América. Disse que o Inter poderia ter caprichado mais na finalização, e isso é verdade, Alan Patrick. E disse que o Bahia é um time muito duro de ser batido fora de casa, então isso também é um motivo para comemorar esse ponto conquistado. Sobre o Ener Valencia, o Ener fez mais um gol com a camisa do Inter e disse que está muito feliz pelo gol e pelo resultado. E disse sobre uma disputa de vaga com o Borré, que hoje foi titular. O Ener Valencia estava sendo titular, o Borré volta a ser titular hoje e tinha sido titular no Maracanã, mas a gente achou que o Ener ganharia a chance dele hoje porque tem entrado bem, feito gols, que a decisão é do treinador. A decisão é do Roger e aí não tem o que fazer. E o Roger deixou claro na sua entrevista coletiva que o Ener se credenciou pelo campo para ser titular, deixando claro que nos próximos jogos o Ener será o titular do seu time. O Roger deixou isso muito claro na sua entrevista coletiva. Quem também falou aqui? Wesley falou sobre jogar na Bahia, terra dele, que ele estava muito feliz por isso, que a família dele toda estava aqui acompanhando o jogo, que a equipe faltou finalizar um pouco melhor, para quem sabe até ganhar a partida de hoje,
E um ponto que para mim é a grande resposta do bastidor do Inter e do vestiário. A equipe amadureceu a ponto de, se não jogar bem, não perde o jogo. E isso tem a ver com o que o Roger fala do time se recusar a perder esses jogos. E eu acho isso muito positivo e interessante também. E o Aguirre, que fez a jogadaça do gol, quase fez um golaço, mas o Enner pegou o rebote, disse que está muito contente. O chute deu certo e o Enner conseguiu pegar o rebote e fazer o gol. E que ele está sentindo muito a sua evolução, está se sentindo bem. E agradeceu a ajuda dos companheiros e também da comissão técnica. Deixa tua opinião sobre o que foi o jogo e esse vestiário do Inter e não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.